Você bebe álcool? Então eu quero te fazer algumas perguntas. E não importa se é cerveja, vinho, cachaça, uísque, aquele drink apenas no final de semana, se tem álcool, entra nessa. Eu quero começar desfazendo uma ideia muito comum, a de que só tem problema com álcool quem bebe todos os dias, quem bebe pela manhã ou quem já perdeu completamente o controle da própria vida. Não é assim. Existe um instrumento chamado audit, que foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para identificar padrões de consumo de álcool que podem representar risco. Audit é uma sigla em inglês para Alcohol Use Disorder Identification Test. Em português, a gente pode entender como um teste para a identificação de problemas relacionados ao uso de álcool. Ele tem apenas 10 perguntas, mas algumas dessas perguntas podem fazer você perceber coisas sobre a sua relação com a bebida que talvez nunca tenha observado. E é importante esclarecer, o audit é um instrumento de rastreamento. Ele não serve sozinho para dar um diagnóstico de dependência de álcool. Ele ajuda a identificar quando o padrão de consumo merece atenção e, dependendo do resultado, uma avaliação profissional. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Com que frequência você consome alguma bebida alcoólica? Nunca, uma vez por semana, algumas vezes por semana, 3, 4, 5 vezes por semana. Parece uma pergunta muito simples, mas ela já dá uma informação importante. A frequência com que o álcool está presente na sua rotina. Agora vem a segunda pergunta. Quando você bebe, quanto costuma beber? E aqui muita gente se engana, porque a pessoa diz, eu não bebo muito, eu só tomo cerveja. Mas quantas cervejas? Ou diz, eu só tomo 2 taças de vinho. Qual é o tamanho dessas taças? Quanto vinho realmente foi colocado nelas? Quando a gente fala sobre o álcool, a gente não pode olhar apenas para o tipo de bebida. A gente precisa considerar a quantidade de álcool que entrou no organismo. Uma cerveja pode ter uma concentração de álcool menor do que uma dose de destilado, mas normalmente é consumida em um volume muito maior. Por isso, na avaliação do consumo, a gente trabalha com a quantidade de álcool ingerida e não simplesmente com o nome da bebida. Com que frequência você consome uma quantidade elevada de álcool em uma única ocasião? Essa pergunta ela é extremamente importante, porque existe outro mito. Eu não tenho problema com bebida, porque só bebo no sábado. Mas imagine uma pessoa que não bebe de segunda a sexta e no sábado bebe 6, 8 ou 10 horas. O fato dela não ter bebido durante a semana não apaga o que aconteceu naquele dia, naquele sábado. Existe um padrão conhecido como consumo episódico excessivo, popularmente chamado de consumir uma grande quantidade de drinks, de álcool, em uma mesma ocasião. Esse padrão merece atenção porque aumenta o risco de intoxicação, acidentes, quedas, comportamentos de risco e outros prejuízos relacionados ao álcool. Agora pense nas 3 perguntas. Com que frequência você bebe? Quanto bebe? Quando você começa a beber, você consegue parar sozinho? Talvez você esteja pensando, até aqui está tudo bem comigo. Então eu quero que você continue comigo, porque as próximas perguntas do audit deixam de olhar apenas para o quanto você bebe. Elas começam a investigar uma coisa muito mais importante, muito mais delicada. O que acontece depois que o álcool entra na sua vida? E uma delas é essa. Depois que você começa a beber, você sempre consegue parar quando decide que já bebeu o suficiente?
É sobre isso que nós vamos falar agora. Depois que você começa a beber, com que frequência você percebe que não consegue parar? Essa é a quarta pergunta do audit e talvez seja uma das mais importantes, porque aqui nós começamos a sair da quantidade de álcool e entramos na questão do controle. A pessoa pode sair de casa dizendo: hoje eu vou tomar só 2 cervejas, mas toma 3, 4, 5 e quando percebe, bebeu muito mais do que pretendia. Se isso acontece repetidamente, preste atenção. Vamos para a quinta pergunta. Durante o último ano, com que frequência você deixou de fazer alguma coisa que normalmente deveria fazer por causa da bebida? Pode ser do trabalho, cancelar um compromisso, deixar de estudar, não conseguir cuidar de uma responsabilidade ou passar parte do dia seguinte se recuperando porque bebeu demais. Perceba que a audit não está perguntando apenas o que acontece enquanto você está bebendo. Ele também investiga o impacto que a bebida começa a produzir na sua vida. Sexta pergunta. Com que frequência, depois de ter bebido muito, você precisou beber novamente pela manhã para conseguir se sentir melhor? Essa pergunta é importante porque indicar um padrão de consumo que precisa ser avaliado com bastante atenção é importante. Chegamos à sétima pergunta. Depois de beber, você já sentiu culpa ou remorso? Talvez você tenha dito alguma coisa que não tivesse certeza. Talvez tenha discutido com alguém, talvez tenha feito uma compra, enviado uma mensagem ou tomado uma decisão de qual se arrependeu no dia seguinte. E existe uma razão para isso. O álcool interfere no funcionamento do cérebro, inclusive em regiões do córtex pré-frontal, envolvidas no julgamento, na tomada de decisões e no controle dos impulsos. E é por isso que algumas pessoas dizem: quando eu bebo, eu viro outra pessoa. Na verdade, você não virou outra pessoa. O que aconteceu foi que uma substância psicoativa alterou temporariamente o funcionamento dos circuitos cerebrais que ajudam você a avaliar consequências e controlar comportamentos. E agora vem uma pergunta que eu considero especialmente importante quando a gente fala sobre o cérebro e memória. Você já bebeu e no dia seguinte não conseguiu lembrar de uma parte do que aconteceu? Alguém contou alguma coisa que você fez e você simplesmente não se lembrava? Isso pode ser um blackout alcoólico. E blackout não significa necessariamente que a pessoa desmaiou. Ela pode continuar acordada, conversando, andando e interagindo. O problema é que, sob o efeito de uma quantidade elevada de álcool, o cérebro pode falhar na formação de novas memórias. E aqui nós chegamos ao ponto que merece atenção. Esquecer o que aconteceu depois de beber não é uma história engraçada para contar no dia seguinte. É um sinal de que o álcool interferiu de maneira importante no funcionamento do seu cérebro. Agora chegamos às 2 últimas perguntas do audit. A 9ª pergunta é: você ou alguma outra pessoa já se machucou em consequência do seu consumo de álcool? Pode ter sido uma queda, um acidente de trânsito, uma briga ou qualquer outra situação em que a bebida tenha contribuído para que alguém se ferisse. E perceba como as perguntas foram avançando. Nós começamos perguntando: com que frequência você bebe? E quanto você bebe? Depois começamos a investigar perda de controle, responsabilidade, culpa, memória e agora consequências concretas. E chegamos à 10ª e última pergunta:
Algum familiar, amigo, médico ou outro profissional de saúde já demonstrou preocupação com a maneira como você bebe ou sugeriu que você diminuísse? Essa pergunta merece atenção, porque algumas vezes as pessoas ao nosso redor percebem uma mudança antes de nós mesmos. Agora que você conhece as 10 perguntas, é importante entender como funciona o resultado. Cada resposta recebe uma pontuação. No audit tradicional, a soma pode variar de 0 a 40 pontos. Quanto maior a pontuação, maior a indicação de um padrão de consumo que merece atenção. Mas o audit é um instrumento de rastreamento, não é um diagnóstico isolado. Não é um diagnóstico que vai dizer você é alcoolista. Então eu quero terminar chamando a sua atenção para alguma coisa muito importante. Talvez você tenha respondido a essas perguntas pensando: eu não sou dependente. Eu trabalho, cuido da minha vida, pago minhas contas, eu só bebo socialmente. Mas esse teste mostra justamente que a pergunta não deve ser apenas eu sou dependente de álcool. Existem outras perguntas que precisam ser feitas. O álcool está ocupando um espaço cada vez maior na sua rotina? Eu estou bebendo mais do que pretendia? Já perdi o controle algumas vezes? Já me arrependi de alguma coisa que fiz depois de beber? Já tive dificuldade para lembrar do que aconteceu? Alguém que gosta de mim já demonstrou que eu preciso de ajuda?